lá então, nós temos uma série, nós estamos já trabalhando hoje, o 5º episódio dessa série é sobre casamento. Quantos aqui já foram abençoados por algum episódio? Levante a mão. Olha só, gente, glória a Deus, né? Por que a gente resolveu falar sobre casamento? A gente tem percebido que o mundo não está ensinando de forma apropriada sobre casamento. Aliás, aquilo que a instituição sagrada chamada casamento está se diluindo gradativamente na nossa era, né? Então nós resolvemos trazer luz ao assunto através da palavra do Senhor. E ele é um assunto direcionado a 3 classes, né, gente? É um assunto direcionado aos casados. Quantos são os casados, né, que depois de entrar no casamento falam assim: por que não me avisaram antes? Irmão, agora não dá mais para sair. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não pode sair. Isso é fato. Mas a gente quer te alertar, você que é casado, a gente quer mostrar para você que é possível sim restaurar, é possível sim ter um casamento abençoado por Deus, por mais que o mundo diga que isso não é possível. Você crê assim, irmão? Os casados estão felizes, né? É um assunto para os solteiros. Quantos solteiros nós temos aí hoje à noite? Levanta a mão bem alto aí. Nossa, Jesus. Cuida dos solteiros. Gente, é um assunto para os solteiros, para a gente também alertá-lo, para a gente instruí-lo de forma bíblica a respeito do que é o casamento segundo as Escrituras. E é também um assunto para os divorciados. Você que talvez por algumas situações da vida, e não nos cabe falar de situações diversas que talvez provocaram o rompimento dos teus laços matrimoniais, mas a gente também vai pregar para você, para que você enxergue que existe talvez aí talvez não, com certeza uma solução para você ser feliz, e essa solução precisa ser bíblica, tá? Nós vamos falar hoje sobre amar o desconhecido. Você que é casado já fez aquela brincadeirinha assim? A gente gosta muito, eu e Cíntia, quando nós viajamos com as crianças, a gente foi viajar agora outro dia, um feriadão aí, e dentro do carro a Cíntia falou assim, os meninos, né, alvoroçados, 3, 4 horas de viagem, aquele trânsito maluco, aí a Cíntia falou assim: vamos brincar de quem sou eu? É quem sou eu ou quem eu sou? Tanto faz, é a mesma coisa, né? Então fechou. Aí a Cíntia fala assim: vamos brincar de quem sou eu? Aí ela fala assim: qual é a minha comida preferida? E é interessante que dentro da nossa casa tem um ser humaninho chamado, você me conhece, é o nome da brincadeira. Ah, e você me conhece. Então tá, viu? Errei o nome da brincadeira. Eu sei brincar, mas não sei o nome da brincadeira, irmão. Aí dentro do carro a gente brincando, mas tem um ser humaninho lá em casa, que é o meu filho mais novo, nosso filho mais novo, chamado Josué, que ele muda, irmão, toda brincadeira ele muda hábito alimentar. A cor a gente já não sabe, ele já construiu um arco-íris de cores daquilo que ele gosta. Porque a hora ele gosta de uma coisa, a hora gosta de outra, a hora a cor muda. Agora é laranja, já foi preto. Quando muda a cor do super-herói, muda a cor preferida. É um negócio interessantíssimo. Mas é legal a gente brincar disso porque a gente começa a descobrir gostos da outra pessoa. E quando muda muito, a gente percebe que talvez existe aí uma bipolaridade até, né? O Edilson depois explica esse negócio. Ou algumas alterações aí no meio dessa psicologia. Mas é interessante a gente fazer essa brincadeira. E você já conhece de verdade o teu cônjuge? Você sabe quem ele é, quem ela é? Você sabe, por exemplo, qual é a cor preferida da pessoa com quem você casou? Sei lá quanto tempo? Olha para a pessoa que está do seu lado, se você é casado com ela, e pergunta para ela qual é a cor preferida dela, ou fala você qual é para ver se você acerta. Eu não vou falar de hábito alimentar, irmão. Errou, né? Tu errou, irmão? Tu errou a cor preferida? Não acredito. A gente faz assim, irmão. Depois do culto, se a treta por causa da cor for muito grande, a gente tem aqui na igreja uns 2, 3 psicólogos que podem te ajudar na solução disso, tá? Mas é interessante essa brincadeira. E eu gostaria de citar uma frase que eu já citei lá no primeiro sermão, há um mês atrás, do Stanley Wervas, ele diz assim, Hal Wervas, ele diz assim, preste bastante atenção nessa frase: nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que conhecemos.
Ou mesmo que, a princípio, nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo ela mudará. Isso porque o casamento, tendo em vista sua complexidade, implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou no relacionamento. O grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. Casamento é isso. Você já percebeu que uma mudança profissional muda suas características? Você já percebeu que filhos mudam, transformam a tua vida? As tuas amizades transformam o teu jeito de ser? Imagine então o teu casamento. Ele transforma você mais do que qualquer outra coisa. O casamento, irmão, ele revela quem realmente nós somos. Ele aflora quem você é. As coisas ocultas diante de todos, aquelas que nós maquiamos, né? A gente é muito bom em performance, por isso que a Bíblia fala muito de hipocrisia. Hipocrisia, na cultura grega, a palavra grega hipócrite significa ator. E a gente consegue fingir ser algo na frente de qualquer pessoa. Mas quando a gente entra dentro de casa, não tem como esconder. Eu posso esconder um monte de coisa de todo mundo, mas quando eu entro dentro de minha casa, aquilo que estava oculto diante dos outros, agora é revelada, e é percebido por meu cônjuge. Se tem alguém que me conhece de forma profunda, humanamente falando, é a Cíntia. Tem um escritor chamado Gary Chapman, que vocês talvez os leitores aí conhecem, é um filósofo, teólogo muito importante em teologia bíblica, e ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer que a paixão, ela começa com algumas semanas, vai por meses, chegando até a 2, 3 anos. Só que a paixão, ela tem uma característica de incluir dentro dela algo que a gente chama de ilusão de que a pessoa amada, ou o alvo de nossa paixão, é uma pessoa perfeita em todos os aspectos importantes. Você entendeu o que eu disse? Tem até um ditadozinho popular aí, né? E me desculpe se daqui a pouco eu vou ser um pouco ofensivo, mas a gente escuta aí no popular brasileiro assim, que amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Já ouviram falar, não? Tem esse ditadozinho popular: amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Porque, gente, amar é uma coisa complicada, mas esse ditado, ele é relativo à paixão. Quando a gente está apaixonado, a gente está assim, parece que... E assim, as pessoas vêm e nos alertam: rapaz, ela não é isso. Não, você está enganado. E aí a mãe e o pai dizem assim: menina, ele não é isso tudo. Não, ele é um príncipe encantado, é perfeito. Está na era da paixão. Só que quando a paixão passa, meses, anos, até 2, 3 anos, a paixão ela acaba. E quando ela acaba, vem a surpreendente novidade: ela não é perfeito. O fato é que eu consigo, né, enquanto a gente está apaixonado e você vai lembrar do tempo em que você estava, ou se você ainda está, você vai perceber isso. A gente cuida como a gente fala, a gente cuida como a gente come, a gente cuida com aquilo que veste, a gente cuida em tudo, irmão. Até parece assim que é um conto de fadas. Mas depois que isso tudo acaba, irmão, você percebe que a pessoa com quem você está se relacionando, ou numa vida de casado, ou com quem você vai contrair matrimônio, é um perfeito desconhecido. E a notícia que vem é que você vai precisar investir muito tempo de qualidade para que o seu casamento dê certo. E você vai precisar lutar contra a sensação, escute bem isso, você vai precisar lutar contra a sensação de que fez a escolha errada. Vai dizer que você nunca, assim, nos conflitos tensos, o leite disse assim: será que eu escolhi certo? Pois é, irmão, a paixão acabou. Foi-se o sentimento, voltou à realidade.
A realidade é que essa pessoinha linda, que na sua ótica foi um anjo que caiu do céu e perdeu as asas, agora não é mais um anjo de luz. Ela é cheia de problemas e ele é cheio de problemas. Como é que nós resolvemos isso? O Ivan, pastor Ivan, pregou na aula passada, melhor dizendo, no culto passado, também foi uma aula. Ele pregou no culto passado que nós precisamos nos relacionar com o nosso cônjuge, e a missão do casamento é uma amizade espiritual. O mundo não prega isso, né? O mundo diz que é bom não conhecer muito. A gente, de forma bíblica, já diz que a intenção do casamento é conhecer profundamente, que a missão do casamento é tornar a relação uma relação de ajuda mútua, para que vocês, marido e mulher, possam prosperar matrimonialmente falando. Mas Deus é tão bom que nessa relação, nesse sentido, Ele nos dá armas e armas poderosas. Primeira arma, o poder da verdade. O que é o poder da verdade? É você sempre encarar o pior. Irmão, eu não estou aqui falando de pessimismo, mas não subestime a pessoa, você que é casado, que dorme ao teu lado. Não subestime. Ela é uma pessoa pecadora, do jeito que você é pecador. Tem um filósofo, teólogo dinamarquês, que escreveu muita coisa interessante, chamado Søren Kierkegaard. E eu gosto muito de uma expressão que ele usa para falar em relação ao poder da verdade. Ele, parafraseando a história do casamento e falando das nossas relações matrimoniais, ele usa a paráfrase de uma festa de fantasia. Vocês conhecem, né? Se não foram, já viram em filmes. A pessoa vai para uma festa com uma máscara e diz a história das festas de fantasia. Eu nunca fui em uma com máscara, a não ser essa. Diz a história das festas à fantasia que depois da meia-noite você tira a máscara. E ele escreve em um dos seus livros a seguinte frase: vocês não sabem que chega meia-noite e todos devem remover as suas máscaras? Pois é, para você que é casado, o dia que você disse sim, e o dia que acabou a paixão, chegou a meia-noite, é hora de tirar a máscara. É hora de vocês agora realmente saberem quem é a pessoa que você escolheu para passar o resto dos seus dias até que a morte vos separe. E nesse entrave todo, a gente já citou isso também, a gente falou que se tem uma relação que faz eu conhecer o outro profundamente, é a relação do casamento. Só tem uma relação que me faz entrar numa profundidade maior do que o casamento, que é a minha relação com Deus. Mas Deus, de forma didática, Ele me dá a relação matrimonial, para que eu tenha uma ideia de como é a minha relação humana com Deus perfeito. É uma relação cheia de conflitos e de minha parte ela é imperfeita. Só é perfeita porque existe a mão de Deus. Então casamento, irmão, é você ter uma relação íntima, profunda, mais do que uma relação de pai e filho, de filho e pai, mais do que uma relação de patrão e empregado, mais do que tudo isso, o casamento é uma relação onde você compartilha tudo e aprende a conviver com os defeitos, vamos chamar de pecados. E para pensar que esses pecados e esses defeitos, eles machucam ou não? Parece aquele animalzinho porco-espinho, né? Convivendo um com o outro. Parece. Porque a gente se espinha e se espinha todo dia. Quais são os defeitos que o seu cônjuge, ou talvez a sua noiva, ou seu noivo, vê em você? Talvez você é uma pessoa cheia de medos e propenso à ansiedade. Isso pode ser um problema. Talvez você é orgulhoso e propenso ao egoísmo. Todo orgulhoso ele é egoísta. Talvez você é inflexível a ponto de se tornar mal-humorado e ficar irritado quando a outra pessoa não faz aquilo que você quer. Vai analisando a tua vida. Talvez você é ríspido demais e não é uma pessoa amada, mas sim respeitada pelo fato de ser ríspida, autoritarismo. Talvez você é uma pessoa indisciplinada e por isso não é tão confiável como o seu cônjuge gostaria que você fosse, uma pessoa organizada.
Talvez você é um ser humaninho esquecido, como eu sou esquecido, a ponto de prejudicar a relação por causa de um esquecimento. Quantos homens aqui já esqueceram de arrumar uma coisa dentro de casa faz mais de uma semana? Não precisa levantar a mão, irmão. Isso traz problemas, não traz? Muitos problemas. Talvez você seja uma pessoa perfeccionista, crítico demais, cobra-se demais e por isso também cobra a perfeição no outro. Talvez você é impaciente a ponto de perder a cabeça no meio da relação. Talvez você é extremamente carente. E essa carência te leva a ser propenso a uma necessidade de aceitação. E aí você foge das verdades, foge do confronto, para simplesmente se tornar aceito. Talvez você é próspero, mas é tão próspero que chega a ser avarento. Tem uma expressão popular chamada mão de vaca. Talvez você é um desses. Tudo isso, gente, são defeitos, problemas, e a lista é inúmera. É grandiosa a lista. Porque a nossa carne, ela tem várias formas de se manifestar. Talvez você tenha um desses problemas, talvez você tenha mais de um, talvez você tenha vários, mas um deles está altamente aflorado. E isso vai prejudicar a tua relação matrimonial. Só que tem um ponto importante. Muitas pessoas, nós, a grande maioria, já conviveu com pai e mãe com esses defeitos, já teve amigos que conviveram com esses defeitos, já teve até namorados, namoradas com esses defeitos, ou que conviveu com esses teus defeitos, e em relação a todas essas relações, você conseguiu dar um jeitinho. No casamento não é assim. Vou citar um exemplo, para a gente elucidar isso aqui. Vamos pensar que você é uma pessoa rancorosa, você guarda mágoa. Se você é uma pessoa rancorosa em relação a uma amizade, isso é um problema, sim ou não? Eu não gosto de amigos rancorosos. Mas se você tem um amigo rancoroso, você dá um jeitinho, a coisa se equilibra e caminha. É assim ou não é? Dá para fazer isso no casamento? Por quê, irmão? Porque todos os dias você vai acordar com aquele cabelão desse tamanho, com aquela ramela no olho, com aquele hálito agradável, vai olhar para o lado e vai dizer: ixi, estou dormindo, acordei rancoroso. E aí é um problema. Você consegue esconder os teus pecados de todo mundo. Se for rancor, você consegue lidar com ele em todas as relações, menos dentro do casamento. Rancor, mágoa, destrói um casamento. Vamos falar, né? O Edilson pregou há 2 sermões atrás que as únicas 2 brechas que nós temos num casamento para divórcio é adultério e abandono. Foi ou não foi, Edilson? Relacionados com a palavra de Deus. As únicas 2 brechas que nós damos: adultério e abandono. Talvez violência se enquadrasse dentro de abandono. Então, de repente, 3, ok? Fora isso, irmão, não tem um negócio para que diga assim: eu vou me divorciar. A grande maioria dos divórcios que nós conhecemos são por motivos que não se enquadram nesses 3. Eu não aguento mais juntar meia, ele não sabe onde é que fica o cesto. Eu não aguento mais porque ela não faz uma comida gostosa. Irmão do céu, que tragédia. É a tragédia dos casamentos da pós-modernidade. Egoísmo purinho, purinho, purinho. Nós temos que ter um cuidado com isso, irmão. Ninguém é incomodado mais por seus defeitos tanto quanto seu cônjuge. A pessoa que mais se incomoda com os teus defeitos é a pessoa que dorme com você todo dia e acorda com você todo dia. Então, por isso, nós precisamos trabalhar o poder da verdade. Tem uma analogia para falar de casamento que eu gosto bastante. Vamos pensar que você está numa localidade que tem uma ponte que faz a ligação entre 2 municípios, uma ponte sobre um rio, e essa ponte ela já é uma ponte velha, e possivelmente ela já tem alguns defeitos estruturais, mas não são visíveis. Só que antes de você passar, passa um caminhão carregado, 20 toneladas, uma carreta. E quando aquela carreta passa por cima, começam a aparecer as fissuras da estrutura.
E aquilo que agora estava escondido, fica aparente a olho nu. Isso é o casamento. Casamento é essa carretinha carregada, 20 toneladas, que passa por cima de sua vida e diz: está vendo como você tem defeito? Isso é a vida matrimonial, irmão. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E as pessoas dizem assim: rapaz, casei e fiquei pior. Não, 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 não. O casamento, ele aflora o que você tem de pior. O casamento não cria o pior na sua vida. O casamento, ele aflora justamente quem você é. Ele não expõe as suas fraquezas, ele simplesmente as revela. Ele não cria fraquezas, melhor dizendo, ele simplesmente as revela. E aquilo que você sabia lidar lá na época da adolescência com os amigos, agora estourou a ponto de criar um caos dentro de casa. Aquilo que você lidava com facilidade com pai e mãe, irmão, eles falam. Quando eles veem que não dá jeito, sabe o que eles fazem? Dobram o joelho, se é pai cristão. E aí eles vão para aquela parte da Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e começa a orar pelos filhos. E aí Deus pode transformar, mas vai muito do seu interesse de querer crescer espiritualmente e pessoalmente. É na vertical e na horizontal. Casamento é isso. Parece desanimador, né? Parece que agora você deu um balde de água fria e diz assim: meu Deus, que eu fui me meter, mas não é. O fato de nós trabalharmos com o poder da verdade, irmão, ele é libertador. Por que libertador? Já diria um provérbio antigo que os únicos defeitos que escravizam são os para os quais você permanece cego. O único jeito de você criar mudança de vida é percebendo quais suas áreas de defeito para que as mudanças sejam praticadas, adquiridas. E é por isso que o casamento, ele tem o poder da verdade. O casamento é esse processo divino de tirar a máscara e te fazer crescer, te purificar. Paulo, falando do Evangelho, ele diz que Jesus nos lava e nos purifica, nos tornando uma pessoa melhor. Permita que o casamento faça isso na tua vida. O casamento precisa exercer divinamente uma força tal em sua vida, que ele transforme você numa pessoa melhor. Isso é casamento. Antes de eu falar sobre o poder do amor, eu queria que você desse uma olhadinha, você que é casado, bem na baguinha do olho do cônjuge. Olhe para ele, para ela, e diga assim: vamos falar a verdade um para o outro a partir de hoje? Olha aí, bem dentro da baguinha do olho, tá, irmão? Não, se o casamento ele tem esse poder da verdade, de revelar os defeitos, pare para pensar que isso vai totalmente contra a ótica do mundo, né? Porque as pessoas casam para dizer assim: meu, se na época de namoro é assim, imagine como vai ser quando casar. Irmão, não se engane, não se engane, ok? Pode melhorar sim, mas vai sempre ter os problemas, isso é fato. Se o casamento tem esse poder da verdade de revelar os defeitos, que bom que ele tem também o poder do amor. O que é o poder do amor? É o poder inigualável de apoiar o outro e curar suas feridas. Feridas que talvez até hoje não foram curadas. Imagine que você tem a sua autoimagem. Como é que é a tua autoimagem? Você já parou assim em algum momento, ou seja, no volante sozinho, ou seja, antes de dormir, ou seja, no momento de meditação e oração, ou seja, no momento de se confrontar com a palavra, mas você já teve aquele momento de fazer uma autoanálise e pintar um cenário de você mesmo, como é o seu autorretrato, a sua autoimagem? Talvez é um Frankenstein, né? Todo emendado, talvez uma colcha de retalhos, talvez um caos total. Na verdade, a formação da vida de todos nós é assim. Que bom seria se fosse assim, né? Mas não é, é assim, irmão, ó. Cheio de altos e baixos. Tem alguns momentos que eu paro para meditar na minha autoimagem e me dá vergonha de algumas coisas que, uma bola fora que eu dei, uns pecados que ficaram aparentes demais, assim, sabe? E aí você olha assim: meu Deus, isso sou eu.
Aí você olha para os altos e para os baixos e você desenha a tua autoimagem. O casamento, ele existe, irmão, e dentro dele o poder do amor para reconstruir essa autoimagem. Quer um exemplo? Você foi o patinho feio a tua vida toda. Aí a gente entende, irmão, porque tem tanto homem assim que se olha e diz assim, eu não acredito que essa mulher tão linda casou com esse sujeito. É o amor, uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Irmão, para pensar que a vida inteira você foi o patinho feio. Aí daqui a pouco uma linda mulher se apaixona por você aí, homem. Ela olha e diz, achei a coisa mais linda que eu já vi. Mas você foi o patinho feio a vida inteira. Quando ela diz que você é a coisa mais linda que ela já viu, como é que você se sente? Brad Pitt, irmão, fica no chinelo. Você acha que você é o galã, da próxima é a novela das 8. Você acha que você é a coisa mais linda que existe, até se olhar no espelho. Será mesmo? Não sei, eu não vou nem pedir para o cidadão que falou levantar a mão. Mas pare para pensar nisso, irmão. O amor, o poder do amor, ele tem esse poder de reconstruir a sua autoimagem, o teu autorretrato. E não só isso, eu citei um exemplo bobo aqui, mas ele tem o poder de curar feridas nunca antes tratadas. Você agora consegue perceber que o casamento ele tem um propósito muito maior do que você imaginava, muito mais profundo do que você esperava. É você pegar um diamante bruto, áspero e colocá-lo para ser lapidado. Só que não é você que lapida ele, é vocês que se lapidam mutuamente. Isso é casamento. Irmão, venhamos e convenhamos, né? Ser tido em alta consideração pela pessoa que conhece os teus defeitos e que tem você em alta consideração, é a melhor coisa do mundo, né? Você ser amado por quem te conhece, até do avesso. Quem te conhece nos mínimos detalhes. Mas por que o casamento tem esse poder? Porque a analogia bíblica de casamento é a união de Cristo com a igreja. Cristo não pecou e ele é perfeito. A igreja é pecadora ainda hoje. O que Jesus fez pela igreja? Vamos ler um texto, 2 Coríntios 5:21. Olha qual é a analogia que Paulo, a relação que nós agora vamos pegar carona nas palavras de Paulo. Diz assim, ó: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Sem Cristo, na ótica divina, você era feinho, desarrumadinho, pecador, sujinho. Agora Deus, através da obra de Jesus te torna aceitável na ótica de Deus, a ponto de que ele não vê um sujinho, desajeitado e feinho. Ele vê uma noiva, um corpo muito bem adornado, em processo de santificação, em processo de melhoria. Por isso que o casamento, na ótica bíblica, é essa relação entre Cristo e a igreja. E aí o teu cônjuge, ele faz você melhorar, e você faz o teu cônjuge melhorar. É assim que funciona o casamento. O poder do amor, ele precisa ficar claro na nossa mentalidade. De que forma, irmão? Nas 5 linguagens do amor. Já ouviram falar? A gente pregou sobre isso aqui na igreja. Vamos relembrar, irmão, qual é a primeira? Palavra de afirmação. Não precisa mentir, irmão, tem que falar a verdade. Mas use palavras de afirmação. Tua esposa fez uma comida boa, elogie. Se o teu marido fez um servicinho lá, elogie. Se está cheiroso, cheirosa, elogie. Irmão, não custa nada. Palavras de afirmação é só abrir a boca e falar. Segunda linguagem de amor. Tempo de qualidade, isso aí, ó, quando a gente não sabe, a gente consulta os universitários. Tempo de qualidade, tire tempo e tempo de qualidade com o seu cônjuge. Irmão, não é tirar tempo para ficar junto, é tirar tempo de se dedicar. Tem muita gente que diz assim, domingo eu tiro tempo para minha família, mas fico o dia inteiro na frente da TV. Hoje eu vou tirar tempo para minha casa, mas daí ele faz só as coisas dele, ele não tira tempo para cuidar da esposa, cuidar dos filhos, de ser cuidado.
Irmão, é aquele tempo que você tira para curtir o outro. Nós precisamos tirar tempo para isso. Terceira linguagem de amor. Presente. Quantos aqui gostam de receber presente? Eu gosto. Me dê livro, irmão. Amém? Presente. Presente é uma coisa que valoriza, incentiva, é bom. Quarta linguagem do amor. Atos de serviço. Sirva. Faça coisas para o teu cônjuge, você marido. Principalmente, irmão, o marido ele tem que aprender a servir. Ele tem que aprender a servir a esposa, a servir os filhos, a cuidar da casa. E a última linguagem, essa vocês sabem, né? Toque físico em alto e bom som. E toque físico, irmão, não é só a relação sexual, mas toque físico é uma coisa que precisa ser praticada dentro de casa. Eu abraço os meus filhos todos os dias, abraço a minha esposa todos os dias, dou um beijinho na boca todo dia. Precisa, irmão, isso é necessário. Agora deixa eu perguntar para você, como é que você trabalha essas questões das linguagens de amor com o teu cônjuge? Quem aqui gosta de serviço, levanta a mão, gosta de servir? Lavar uma louça, lavar uma garagem, cortar uma grama, levante a mão. A pergunta é, o teu cônjuge gosta que você lave a louça? Pois é. A relação da linguagem de amor, ou do poder do amor, não é praticar um amor de acordo com aquilo que eu entendo que é uma linguagem amorosa. Talvez eu estou usando palavras de afirmação que o meu cônjuge vai dizer assim, eu gosto, mas ele podia lavar uma louça, eu gostaria mais. Talvez eu vou dar um presentinho e você está investindo pra caramba, mas não está colhendo resultado. Porque talvez a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. E aí quando você dá o presente, ela entende que você está querendo comprar com presente, mas está ausente. A linguagem de amor, ou o poder do amor dentro do casamento, ele parte da ideia do outro, não da minha ideia. O que a Cíntia gosta? Eu preciso entender isso. Como é que eu faço para entender? Eu tenho uma bola de cristal lá em casa, irmão, que eu boto a mão em cima dela assim, fecho os olhos, estou brincando. Eu converso com ela. Eu olho para ela e digo assim, meu amor, o que você gosta? Não precisa falar agora. O que você gosta? E ela vai falar. Amor, eu gosto que você lave uma louça. Beleza, então eu vou começar a ajudar dentro de casa. Acho que toda mulher gosta disso, né? Tem uma aqui que não gosta? Levanta a mão. Senão a gente ia mandar para estudar. Toda ela gosta. Mas isso é fato, eu preciso saber o que a Cíntia gosta e a Cíntia precisa saber do que eu gosto. O seu cônjuge precisa saber daquilo que você gosta. Como é que ele vai saber se você não fala? Aí nós voltamos a um princípio claro, lá no início da série. Diálogo, cara. Diálogo é uma via de mão dupla, não é monólogo. Monólogo é eu falo, você escuta, e quando você fala eu saio de cena. Não, é diálogo. É palavra indo e palavra voltando. Isso é você entender o seu cônjuge. Você está do lado do cônjuge ainda aí? Está tudo de boa ainda? Pergunta se você não sabe, mas se você sabe, pergunta se ainda é. Qual é a linguagem de amor dele, qual é a linguagem de amor dela? Pergunta aí. Vamos voltar? Vamos lá que eu estou indo para o final. Só que nós temos um problema aqui, irmão, que precisa ser resolvido. Nossa, a lista está grande em alguns casos aí. Tem marido que pegou aquela fichinha de visita ali e começou a anotar, já acabou e virou o outro lado e ainda está escrevendo. Vocês mulheres não são fracas, hein? Jesus. Foi o Gary Chapman que escreveu, né? Não, foi, né? 5 linguagens de amor. Não foi o Kemper, foi o Chapman. Ele vai ter que escrever um novo livro agora, 10 linguagens de amor. Pesquisa com as mulheres. Irmão, nós temos um problema aqui que precisa ser solucionado. E eu vou primeiro agora expor o problema e vou perguntar como é que nós vamos solucionar. O casamento ele tem o poder da verdade. Qual é o poder da verdade? É a capacidade que o casamento tem de mostrar quem você é de fato. E aí você fica imaginando, verdade, né, Jaque? Eu não gosto disso, a lista é enorme. Né, Cid? A lista é grande. Mas, por outro lado, o casamento também tem a capacidade, o poder de reprogramar a autoimagem. Pense comigo.
São duas armas que a gente precisa usar para o casamento. Só que se a gente usar de forma errada essas armas, elas são destrutivas. Concorda comigo, sim ou não? Concordam? Então vamos pensar comigo. Eu vou usar dentro do meu casamento o poder da verdade. Eu tenho certeza que se eu não falasse sobre esse problema, teria muito homem daqui, e talvez muitas mulheres de certeza, talvez os homens, que chegaria em casa e daqui até em casa e começaria a falar do poder da verdade. Está vendo? O pastor mandou falar as verdades, agora escuta. Eu sei disso, irmão. Sou casado também. Então vamos lá, né, Cíntia? Nós vamos ter problema em casa hoje à noite. Falar a verdade muitas vezes machuca e gera mágoas profundas. Se alguém que você não conhece fala assim, rapaz, não faz isso, é uma coisa. Agora alguém que está convivendo com você, olha para você e diz, não faz isso, machuca e machuca bastante. Porque existe uma relação. Se você fala as verdades, desmotiva, leva à perda do encantamento. Pense que a pessoa que tem o seu coraçãozinho na palma da mão, a pessoa com quem você decidiu passar o resto dos seus dias, é a pessoa que mais conhece os teus defeitos e que mais se machuca diante dos teus pecados. Problema, não é? Concorda comigo? Agora pense do outro lado, que o poder do amor, se a gente não cuidar a forma de expormos o poder do amor dentro do casamento, ele também é destrutivo. Tem muita gente, por exemplo, que não gera confronto, não gera diálogo dentro de casa, porque prefere não entrar em discussão. Só que toda vez que você não gera diálogo e não confronta uma vida de mentira para elucidar a verdade, vocês dois vão viver uma vida de mentira. É você ser conivente com o pecado, não existe crescimento. Se você trabalhar o amor como, deixa quieto, eu amo tanto, deixa assim. Não é assim que funciona. E tem uma frasezinha, né, que eu gosto muito, que diz assim, verdade sem amor acaba com a harmonia, mas amor sem verdade cria a ilusão de harmonia. Você entendeu isso? Verdade sem amor acaba com a harmonia. Amor sem verdade cria a ilusão de harmonia. Irmão, lidar com verdade e com amor num casamento são duas coisas terríveis, talvez até impossíveis. Qual de vocês, casados, já não foi falar uma verdade e não conseguiu falar uma verdade em amor? Isso acontece quase todo dia, né? Até que ponto eu estou falando uma verdade não sendo ríspido? Até que ponto eu estou falando uma verdade que não vai machucar, irmão? Toda verdade machuca. Só que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Isso é de Jesus, mas também é fato na nossa relação. Isso pode ser usado. Como é que eu trabalho isso, irmão? Nós temos que olhar para a graça soluciona esse problema. Como Boaz a graça? Eu queria que você olhasse para um texto bíblico, Filipenses 2, do 6 ao 8. Olhe o que Paulo diz para uma igreja, a igreja de Filipenses. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto está falando de Jesus. Está falando de como Jesus, ele trabalhou, ele conviveu com a sua divindade, agora em forma humana. Está falando que Jesus se humilhou, irmão. A única forma de você trabalhar amor e trabalhar verdade é em humildade. A gente percebe que os casais, a grande maioria é assim, rapaz, eu vou dar o troco. Ele que se prepare, vai chegar a minha hora. Ela que espere, vai chegar o momento de eu dar o troco. Pare para pensar que Jesus não deu o troco. Aliás, para resolver o problema, ele se esvaziou de tudo aquilo que ele era. E aqui eu posso dizer, parafraseando, que o nosso problema é o nosso egoísmo.
a nossa arrogância. Sabe aquela briga de braço para ver quem vai ganhar, irmão? Quem perde não é quem ganha, é quem perde, os dois perdem. E quando existe uma criança, ou duas, ou mais no meio da relação, pior ainda é para os filhos. Porque eles vão construir um lar, tendo como apoio, como base, um lar onde havia disputa. Onde havia verdade sem amor, ou amor sem verdade. Mas parece que isso aqui ficou vago. Deixa eu te mostrar de onde Paulo tirou essa ideia de que nós precisamos se esvaziar como Cristo se esvaziou e nos tornarmos humildes. Olha para os versos 3 a 5 do mesmo capítulo. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, versos 3 a 5. Aqui está o segredo. Olha o que ele diz. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Ele continua: sejam humildes e consideram os outros mais importantes do que vocês. Vamos parafrasear isso aqui à luz do casamento? Irmão, não seja egoísta. Minha irmã, não seja egoísta. Isso aqui não é uma briga de braço. Isso aqui não é uma briga de escola onde a gente vê quem é melhor. Sejam humildes e considerem o outro mais importantes do que vocês. O nome disso é empatia. Se colocar no lugar do outro. Verso 4, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Você já conversou com o teu cônjuge para saber qual é o interesse dele, dela em relação ao casamento? Vocês já tiveram uma discussão em relação àquelas questões que pegam no casamento de vocês para chegar a um denominador comum em humildade e graça? Olha para o verso 5. Verso 5: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Quem vai tocar? Irmão, você pode, escute bem que eu vou finalizar agora. Você pode sair daqui dizendo, eu entendi que tem que falar as verdades. Precisa. Você vai sair daqui de repente dizendo assim, eu preciso exercer no meu casamento o poder do amor. Verdade, precisa. Só que aquilo que nós temos visto no meio da comunidade em geral, eu não falo só essa comunidade, mas a âmbito de cidade, porque a gente não trata, a gente não conversa, a gente não aconselha só a gente daqui, a gente aconselha um monte de gente fora daqui, é que tem uma solução muito certeira para resolver o problema do teu casamento. Você quer ouvir qual é o segredo? Jesus. Jesus, irmão. Senão isso aqui tudo é teoria. E quando você vai colocar em prática, existe um abismo tão grande que você cai no abismo. E aí você continua na teoria. E aí tem muita gente que vai sair daqui hoje que não vai entender o que eu estou dizendo, que vai dizer assim, eu tenho que falar as verdades, eu tenho que amar, tenho que passar a mão por cima da cabeça. Deixa eu perguntar como é que é a relação de Jesus contigo. Jesus, ele pagou um preço muito caro para me salvar, mas nem por isso ele me permite pecar. Nem por isso Jesus passa a mão na minha cabeça. Sabe o que Jesus faz? Ele diz assim, rapaz, você precisa parar com isso, não vai dar certo. Mas ele fala isso em amor. Irmão, se a gente pegar a identidade de Jesus e trazer corporalmente, no corpinho da gente, para dentro do casamento, não tem o que dar errado. As verdades vão ser ditas em amor. E o amor vai ser exercido em verdade. São duas coisas que andam de mãos dadas numa relação. Quando a gente vai pregar um sermão de casamento, em alguns momentos a gente usa um texto bíblico, que é no capítulo 2 do Evangelho de João. Depois que o apóstolo João, o discípulo amado, ele fala que Jesus é o verbo que se fez carne, habitou entre nós,
fala umas coisas bem espirituais. Ele fala que Jesus foi para uma festa de casamento. E a gente já conhece a história, porque naquela festa teve um problema. As festas no Oriente, elas duram, em alguns casos, até 7 dias. Imagine 7 dias de casamento. Irmão, e não pode faltar comida e não pode faltar bebida, principalmente vinho. Porque na cultura oriental isso é sinônimo, símbolo de alegria. Uma festa sem vinho não é uma festa. Mas tinha um convidado que foi o convidado certeiro. Porque se existisse só o marido e a mulher, o noivo e a noiva, mas faltasse o vinho, tinha um problema. Se tivesse o noivo e a noiva, mas não tivesse convidados, não seria uma festa de casamento. Mas tinha uma pessoa lá. E quando faltou o vinho... Opa, ligação do céu. Tinha uma pessoa lá, irmão, que resolveu o problema daquela festa de casamento. Irmão, como a gente tem visto problemas nos casamentos. Mas problemas porque falta Jesus. Engraçado, tem recurso, tem conforto, tem comida na mesa, tem beleza, tem fama social, mas dentro de casa falta uma coisinha, irmão, que é prioridade: Jesus. Metodologia, irmão, sem base de princípio, é pura teoria. Talvez você até convidou Jesus para o teu casamento, mas faz tempo que ele não opina, faz tempo que ele não direciona, faz tempo que Jesus não é convidado para sentar na mesa. Hoje, irmão, é a noite de você trazer Jesus de volta para o convívio do teu lar. Talvez você casou sem Jesus, e você está levando a sua vida de casado, e talvez ela até está uma vida bacana. Deixa eu dizer para você que ela pode ser muito melhor. Porque quando acabar a fama, a riqueza, a beleza, a alegria, a paz, Jesus, Ele vai restaurar tudo isso. Queria fazer uma oração, irmão, pelo teu casamento. Talvez você tenha brigado há tanto tempo com esse desconhecido aí com quem você casou, discutido a respeito de tantas coisas com essa desconhecida aí que Jesus te deu, e você não percebeu que o que precisa, irmão, é Jesus estar no meio da relação. Eu queria que você ficasse de pé. Aí você pergunta, Boaz, por que eu preciso de Jesus no meu casamento? Porque Jesus, se você já o reconheceu como único e suficiente Salvador de sua vida, Ele te cobriu de perdão. E se Ele te cobriu de perdão, e se Ele está dentro da tua relação matrimonial, Ele pode usar você para cobrir o teu cônjuge de perdão. Eu queria que você pegasse na mãozinha do teu cônjuge aí
amado, minha amada, se for preciso agora acertar alguns detalhes, acerte. Sério. Não volte para casa, se você veio de casa com problema, não volte com os problemas. Aqui é hora de você resolver. Aqui é hora de você acertar essa relação. Talvez agora é hora de falar algumas verdades, não sei. Mas fale em amor. E você que vai ouvir essas verdades, ouça essas verdades em amor. O único jeito, irmão, de haver cura é mexer na ferida. E é por isso que nós contamos com a ação do Espírito Santo, que trabalha no poder e na eficácia da palavra, para que gere cura no teu coração, na tua vida, no teu lar. Vamos orar? Senhor, eu quero te glorificar, meu Deus, pela tua palavra que uma vez mais pode ser pregada. Quero te glorificar, Deus, por esses casamentos que foram casamentos dados por ti, Senhor, para que a gente possa ser abençoados através deles. Obrigado, Deus, pela vida deste homem, desta mulher, dessas duas pessoas tão diferentes que hoje convivem de forma abençoadora debaixo do teu poder e da tua palavra. Eu oro agora a Deus por esses casais que estão talvez em conflito, porque ainda não descobriram o poder da verdade e o poder do amor, mas que nessa noite, através da tua palavra, através da oração e da bênção que aqui está sendo ministrada, descubram, Deus, o poder do amor e o poder da verdade. E percebam que isso, Senhor, são duas forças poderosas que andam de mãos dadas, para que a gente possa construir um lar abençoado pelo Senhor. Eu abençoo o teu lar, a tua casa, em nome de Jesus. Amém.